para quem trabalho era uma forma de passar a vida muito dura, sendo que a vida é muito curta. Agora, nós temos que aprender a viver com a ideia de que a natureza do trabalho evoluiu, mudou. E que a natureza da economia, a economia do tempo livre, onde nós estamos inseridos, a discussão de Gettenaldi, é uma economia libertária, muito boa para nós seres humanos. Mais tempo para fazer outras coisas. Há quem diga que a gente trabalha muito mais. Se o trabalho for criativo, for adrenalina, é ótimo. O trabalho repetitivo de tempos modernos do Charles Chaplin está ficando para trás. Mas nós temos que reorganizar a economia em torno daquilo que o WTC colocou claramente no ano passado no seu report. 1 em cada 5 empregos no mundo foram gerados no turismo. 1 em cada 5. Na dimensão do turismo. O turismo não é um setor, é uma dimensão econômica. É a dimensão do espaço de deslocamento de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas pelo mundo viajando. E que conecta as pessoas para fazer muitas coisas. Então, o próprio sentido da palavra turismo já não é mais o que era, é outra coisa. Nós é que temos que evoluir em relação ao entendimento econômico, social, antropológico, sociológico, principalmente das novas gerações, que estão olhando cada vez mais para o tempo compartilhado, para as coisas compartilhadas. Menos posse, menos imposto, menos juros, e mais vivência, vida, viagens, cultura, e coisas que agreguem valor em outro nível, não da produção material. É evidente que muitos desafios estão à nossa frente, com 7 bilhões de pessoas, depois com 8, depois com 9, no quesito ambiental, e também, e por isso, nesse sentido, o entendimento de que sustentabilidade é primeiramente econômico. É um paradoxo dizer que sustentabilidade, retorno, seja ambiental primeiro. Não é. É econômico primeiro. Desde que você entenda a economia. Você não entenda a economia como financismo, como juro de banco. A lógica econômica é a lógica da produção. Só que a lógica antiga econômica era de total uso dos bens materiais. Não é a nova lógica econômica. A nova lógica econômica é de capitalismo natural. É de rodar a economia para que ela se reproduza no âmbito da sustentabilidade econômica. Quem já dizia isso era o professor Ignacy Sachs, um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável, e que eu cito em todas as minhas falas nesse âmbito, semelhante a esse âmbito que nós estamos aqui. A sustentabilidade é econômica e aí tem bons resultados sociais. O seu objeto é que é essa nova forma de olhar a economia, de forma sustentável. E o Bandeira Azul é uma sinalização, por isso os parabéns a todos os premiados, porque, como dizia o Peter Drucker, nada é gerenciável se não for medido. Quem fala em gestão sem medição não está gerenciando. Sem indicadores, que gestão é essa? Pois o Bandeira Azul é isso. Critérios racionais. E sobre critérios racionais eu quero fazer um comentário muito bem colocado. Eu até citei, desculpa a minha assessoria que está aqui, que eu citei isso ontem, não quero ser repetitivo, mas quem manda vir junto, né? Do Hariri, desse livro do Homo Sapiens, tem uma citação muito boa. Também repete muito do que o Domênico fala, que é sobre humanismo. Nós, no Brasil, estamos subavaliando o humanismo. O humanismo é um movimento histórico que veio da Renascença e caminhou pelo iluminismo francês, no sentido de libertar o homem de ser escravo de crenças cegas, religiosas principalmente. Deus decidiria, o representante de Deus na Terra decidiria, o padre, o bispo, e depois os ideólogos decidiriam pelas pessoas, os novos deuses, né? Uma repetição do Deus clássico em sua figura, o Deus imaginado por nós cristãos quando a gente era pequenininho, um homem de barba, severo, um homem punitivo, duro, cuja figura é muito parecida com
A do deus do Olimpo, Zeus, ou de Asgard, para quem viu o Thor, ou quem leu o gibi, ou quem conhece a mitologia nórdica, Odin. Em que é isso diferente, essa imagem, do que de Karl Marx, naquela foto clássica? É a mesma foto. E o humanismo não é isso, abrir mão para uma crença ou outra crença. É a consciência própria. É diferente. É o nível de consciência. De termos na nossa capacidade de avaliação pessoal, coletiva, conjunta, a capacidade humanista de avaliação, de escolha livre do que nós queremos. E isso é muito importante para superarmos uma certa adolescência eterna de alguns países aqui da América Latina, que ficam rodando de forma circular e discutindo ideias que são muito velhas, ultrapassadas. Alguns acreditando numa espécie de Jesus Cristo, de longas barbas e de revolução, ainda que ele tenha sido argentino, nosso Che, né? Que é simbólico, evidente dessa vontade de libertação. Mas isso faz parte de uma simbologia do passado. Como são também os deuses capitalistas do lucro, todos são excessos. Os deuses, os totens, os tabus, os mitos, são diferentes do nosso exercício humanista de pensarmos por nós próprios. Nós sabemos, ou deveríamos saber o que é certo e o que é errado. Nós deveríamos ter essa capacidade, pois essa é a capacidade humanística, de pensarmos profundamente do certo e do errado. E não há um sem razão para estar dizendo isso. Há uma razão. O Claude Lévi-Strauss, famoso antropólogo francês, dizia do medo dele sobre o Brasil há uns 10 anos atrás. Ele morreu faz uns 5. Meu medo sobre o Brasil é que o Brasil envelheça sem jamais ter amadurecido. E é nesse sentido do amadurecimento é que tem uma diferença entre a paixão jovem, adolescente, eterna, de uma postura adulta sobre as coisas. De uma postura de olhar para aquilo e ver funciona ou não funciona, é bom ou não é bom. E eu aqui faço uma remissão a uma entrevista de um jovem que deu nas páginas amarelas durante aquele 2013, que as pessoas foram às ruas, e esse moço era um daqueles que mobilizou as ruas, um dos líderes, eu não me lembro o nome dele. E ele disse: não me venham com ideologias, nem me encaixem nenhuma e nem me levem para partidos políticos, porque eu estive no exterior, eu viajei com dinheiro do meu próprio bolso e eu vi coisas no exterior que funcionam, e eu apenas gostaria que elas funcionassem no Brasil, como funcionam lá. É muito simples isso, mas isso é um fundamento humanístico. Eu vi, eu gostei, entendi e quero assim. Isso é altamente simples, muito humanístico, e explica em larga escala que nós temos que pensar nos fundamentos. Nós não podemos continuar erigindo castelos sem fundamento. Nós precisamos de fundamentos. E concordar com os nossos fundamentos, discutir sobre os nossos fundamentos. Sobre o GIGECO, eu fui secretário de Planejamento do Estado. Eu fiz uma reunião ampla do GIGECO e fiz uma proposta em Santa Catarina para que nós víssemos dentro do GIGECO todos os pontos de concordância para que nós pudéssemos levantar uma hipótese de repente a gente tinha 80% de concordância. Pois eu recebi, aqui eu falo claramente porque essa reunião aconteceu, uma procuradora ambiental do Florianópolis disse: não, nós gostaríamos de discutir só o que nós discordamos. Eu penso, isso é lógico, isso é humanístico, isso é certo. O que te ocorre nesse momento? Isso é bem comum, não querer discutir o grau de entendimento que aqui nós tenhamos sobre como fazer as coisas funcionar nessa nova economia e nos aferrarmos a pequenas convicções ultrapassadas de situações e coisas que nós sabemos que outros países já resolveram.
Então, deixa eu fazer uma digressão, e eu nem citei aqui, nem citei uma nem ainda. Vamos a uma questão prática. Nós temos medo no Brasil de ocupar os parques naturais. Aqui em Florianópolis, nós temos trilhas, nós não as ocupamos. Nós temos medo. Isso já está solucionado em todos os países do mundo. Trilhas, tem regras, tem um sistema, funciona, escolha o modelo que você quiser. Podem ser as neozelandesas, as argentinas, escolha o modelo. Mas por que o turismo brasileiro não cresce mais? Escolha o modelo. Os Estados Unidos têm 330 milhões de visitantes em parques naturais, nós temos 10.700, crescemos 20% ao ano, ótimo, parabéns. Licitamos 11 parques, serviços, etc. Mas continuamos com esses números, e eles com aqueles. Marinas e portos turísticos. Num estalar de dedos, marinas no Brasil, são números do pessoal lá de São Paulo, os teus eu acho que são até mais robustos. 33 mil vagas estão faltando assim no Brasil. 7 empregos por pessoa? 4. O pessoal por barco, desculpa, por barco. 33 mil vagas de barco, vezes 4. Alguém está precisando de 120 mil empregos aí? Nós estamos aquele déficit de 12 milhões. Esse emprego é ruim? Aí vem alguém ingênuo e diz assim, isso é emprego para pobre, para cuidar de barco de rico. Gente, rico não usa barco. Vai na frente do Yacht Club agora e vê se está saindo algum barco de lá, né? Quem tem barco está trabalhando em outra coisa. A gente tem barco, a gente não usa barco. A gente, que eu digo, quem tem, não há tempo. Vá a Corona del Mar, tem um mês lá. Deve ter 5 mil, 10 mil barcos, sei lá quanto é que tem lá. Final de semana tem 10 saindo. Mas os empregos são o mês inteiro, como em Brasília. Eu vejo, Brasília tem a terceira maior, como é que chama isso? O número de barcos? Concentração, tal, né? Armada brasileira. Está parado. Ótimo. Quanto ganha em média uma pessoa que trabalha nesse setor? 3, 4 mil, os grandes ganham 6, 7 mil, e ainda pode fazer outras coisas. Nós podemos abrir mão disso. Numa visão humanística, faz sentido, com 7.500 quilômetros de costa, de rios e lagos, etc., faz sentido a gente abrir mão? Essa é a pergunta humanística. Essa não é a pergunta ideológica, nem de fé. Parques temáticos. Faz 20 anos que não abre um parque temático no Brasil. Não diz respeito ao grupo, mas à lógica. Conseguimos agora um ex-tarifário. Então, rapidamente, importamos 15 milhões de materiais para parques, geramos 700, 800 empregos e conseguimos passar, finalmente agora, vários avanços que permitirão que, a partir de fevereiro, não haja mais esse imposto. Para que nós possamos dizer, olha, faz 20 anos que não tem parques temáticos sendo criados no Brasil, mas nós poderemos ter. Porque o Beto Carreiro, na sua internacionalização, está chegando a 2 milhões e meio de visitantes e vai a 4, pelas parcerias internacionais, DreamWorks, Mattel e outros. Mas, enquanto isso, na China, a Disney abriu 3 parques. Eu falei com o presidente da Universal, num evento lá em Campinas, e eu convidei, vamos investir no Brasil, então eu estou indo para o Vietnã, no meu 5º parque internacional, 8º, um número grande. E por que não no Brasil? Difícil. Lógico, uma taxa de importação que faz com que um brinquedo, que não é um brinquedo, alta tecnologia, mas um parque é um parque é mais que um parque. Toda a área a parte intelectual de parques reflete em novidades, uma inteligência artificial, como realidade virtual, realidade aumentada, cinema. É lógico, você tem um parque, você tem os filmes. Você tem toda uma economia que gira em torno. E nós somos humanistas quando olhamos e vemos que até Paris tem uma Disney. Não, mas eu não gosto da Disney. Mas o seu gosto, você não precisa ir. Você não precisa ir. É uma indústria, como a fábrica da BMW ou a fábrica da Fusca, a mesma coisa. Com a vantagem que os empregos são muito legais. Eu conheço um emprego muito legal no Beto Carreiro. O nome dele é italiano. Ele é um vereador. Uma família. O italiano começou como pedreiro com Beto Carreiro. Hoje, além de vereador, ele é Arthur em Excalibur.
Ele é o rei Arthur. Ótimo, não é? O italiano agora é o rei Arthur. E está feliz da vida. Se ele trabalhasse numa fábrica, ele não seria o rei Arthur. Ele não mataria com aquela lança enorme outros cavaleiros. Ele está feliz. Ele é um artista. É bom. Esse tipo de lógica, ela é humanística. Ela é boa. E se nós pensarmos bem aqui, da maneira como eu coloquei, faz sentido. É uma vida real e nos faz feliz. Sabe por quê? Porque passa bem na nossa cognição, na nossa intelectualidade, mas também no nosso espírito. Porque a gente já está imaginando um cara legal fazendo uma coisa legal, fazendo pessoas felizes. Ótimo. Gerando impostos, empregos. E era um pedreiro. E assim vai. Essas economias todas. Nos cruzeiros, nós tínhamos 20, podíamos estar em 30, estamos em 7. Felizmente, agora, na reta final, nós conseguimos aí tirar esse negócio de 90 dias para 180 dias. Eu tive, pessoalmente, o presidente Temer resolvendo isso. Também tivemos um risco aí no final de ano dos nossos atracadores. Estamos com 8 que iam caminhar para o impasse. Reuniões lá com o Marco Ferraz, com o ministro Walter, o sobrenome dele, um craque. E resolvemos também. Mas o nosso tempo é gasto para resolver coisas que em outros lugares do mundo já estão resolvidas. Eu sou um bom ministro, eu tenho consciência disso, não, o TRI não me apoiaria de forma integral. Eu sou produtivo, do meu ponto de vista, pouco. Porque eu passo o dia inteiro lidando com problemas inventados. Eu saio 10 horas da noite. E quantos de nós aqui não passam por isso? Vamos fazer um exame humanístico de nossa consciência. Como nós terminamos o dia cansados, justificados pelos nossos esforços, tranquilos para dormir, porque fizemos tudo que era possível, batendo em ferro frio. Sabe o que bater em ferro frio? Se dizia antigamente que você tem que esquentar o ferro para moldá-lo. E nós ficamos batendo em ferro frio. E aí nós cansamos. E ao longo do tempo, vai tirando a nossa energia psíquica. E aí, de alguma maneira, a gente passa a não acreditar, ou fazer que acredita, no fundo, tendo dúvida, e aí começa essa força de mudança que precisamos fazer. Nós precisamos fazer essa mudança para melhorar a vida do país. Porque não somos apenas nós que somos improdutivos. Um país, o nosso país, é feito de pessoas que querem viver bem. As pessoas querem ter as coisas. As pessoas querem viver a modernidade. Querem viajar, querem ter produtos, consumo, direitos, serviços. Mas a ineficiência do Estado, que já está detectado, que nós temos que caminhar para melhorar, tirar o Estado para que possam empreender, possam se desenvolver as economias e as vocações do Brasil, nós precisamos aumentar, por conta de um conjunto, a produtividade. Porque, em sã consciência e numa análise humanística, de bom senso, nós podemos achar que uma economia e seus componentes que produzem, e nós sabemos o que é produtividade, é a produção total dividida pelo número de indivíduos, é per capita. Uma economia onde os indivíduos produzem 1/5 dos indivíduos aos quais nós comparamos, que são os do mundo chamado desenvolvido, Estados Unidos, Europa, como alguém que produz 1/5 de outro deveria ganhar igual? Fora os altos impostos e altos juros e toda a ineficiência sistêmica que está aí dentro. Aliás, incluída ela. Outro dia eu estava num restaurante, eu não vou dizer aonde, não é muito longe daqui, onde o dono era romano. E eu perguntei, como é que está a burocracia aqui no restaurante? Para saber, porque eu sei que a burocracia na Itália é o fim do mundo. É o caos. Ele falou, melhor é Roma que aqui. Melhor é Roma. E eu sabia da produtividade nessa área porque eu fui sócio de vários negócios nesse ramo. Ele me disse, se eu trouxer 2 garçons de Roma, eles tocam esse restaurante. Quantos garçons você tem? Eu tenho 10. Eles tocam. Melhor ensino, melhor memorização, melhor organização, melhor memória e, evidentemente, com a perspectiva de que um fazendo o trabalho de 4, sei lá, que ele ganhe mais. Não é lógico que ele ganhe mais.
Esquece ideologia, esquece crença. Não faz sentido. O que faz sentido, faz sentido. E aí a pergunta fica, como nós vamos mudar isso? Então as pessoas perguntam, o turismo brasileiro está crescendo? Tá. O internacional vai a 7 milhões de turistas estrangeiros, mas nós sabemos que isso dá para dobrar, triplicar. Escolha dessas coisas que nós falamos. Mas vamos botar mais uma. Um país budista chamado Japão. Rico, desenvolvido, tecnologicamente topo. Decisão que tomou esse ano: liberar cassinos e resorts. E o Grupo Sands vai fazer um lá igual aquele Marina Bay Sands. 6 bilhões de dólares de investimento. E nós temos medo, o medo imaginário. Nós temos medo imaginário de abrir cassinos. Nós não temos medo do jogo eletrônico, que ninguém paga imposto, que nós jogamos no mundo inteiro. Não temos medo do jogo ilegal. Não temos medo do jogo do bicho. Nós não temos medo de que os brasileiros vão jogar lá fora e gastar todo o nosso dinheiro. Nós temos medo que tenha cassinos e resorts. Mais um medo imaginário. Nós temos medo que os turistas entrem nos parques naturais, que barcos se aproximem de uma marina, que cruzeiros cheguem em nossas praias, mas não temos medo do PCC. Tem 220 mil homens armados que matam, que estão infiltrando na política. Não tenho medo disso. Medo real? Não. Eu tenho medo quando eu saio na rua, numa cidade, à noite e tal, etc. Mas eu não estou fazendo a conexão disso com todo o resto. Com tudo isso que nós estamos falando, no entendimento de que os nossos medos imaginários, que nós inventamos, deveriam ser eliminados e substituídos pelos medos reais do desemprego dos jovens, principalmente dos jovens, que no mundo inteiro é um problema. Porque nós temos aí um problema de reconversão de empregos que é planetária. E empregos muito complexos estão sendo gerados no mundo, para os quais muitas vezes nós não estamos preparados. E isso poderia gerar desemprego. Mas, senhores e senhoras aqui presentes, o turismo no Brasil pode ser a forma de não faltar um emprego para o brasileiro. Aí nós viveríamos num país onde 65% dos jovens que hoje querem ir embora, pesquisa, 62%, acho, nós passaríamos a ter brasileiros querendo voltar para o Brasil, jovens, e jovens do mundo inteiro que fossem encorajados a vir para o Brasil, porque nós não estamos encorajando, porque nós somos mais conservadores do que nós queremos admitir, porque é outro medo imaginário. Se vierem pessoas de fora, vão mexer no meu queijo, sendo que o queijo brasileiro pode ser aumentado, e foi aumentado pela imigração. Nossos avós, bisavós vieram, mas hoje, nós que não queremos admitir, nós somos muito conservadores, sim. Nos arrepia a pele de um engenheiro dizer que um engenheiro francês com doutorado pode vir para o Brasil trabalhar e validar o diploma dele. Um médico. Mais medos imaginários. Mais medos imaginários. Isso não é medo real. Então, o Mané, saudar o Mané é desnecessário saudar o Mané, porque o Mané é um ativista no governo. Ativista humanista, do bem. Está fazendo a coisa certa. E nós sabemos que ele está fazendo a coisa certa. E fazer a coisa certa não é fazer do seu jeito. É fazer negociado, evolutivo. Isso, de novo, eu perguntei ao professor Inácio Sachs, eu sempre repito, estamos lá no Banco Mundial. Professor Sachs, por que os países nórdicos se desenvolveram? Eu falei isso no Betão. Schaeffer. Porque, não é porque eles são loiros, ou porque eles eram vikings e cortavam a cabeça uns dos outros com um machadinho e pararam de fazer isso. Né? É porque eles desenvolveram um jeito de fazer o desenvolvimento negociado. O desenvolvimento negociado, ele não é ideológico. Ele é, eu vou repetir a palavra que eu estou sobreusando, que é humanístico, ele é como se fosse numa mesa de vidro. Não tem espaço para gente escondida nas gavetas. Tu faz de conta que eu estou negociando, porque na verdade eu quero eliminar o meu oponente. Isso não é negociação. Negociação
pela lógica, principalmente social, ela deve ser baseada em interesses genuínos e posturas genuínas. Saudar o Vinícius de Luca, meu xará, que está fazendo um excelente trabalho. O Neusvaldo, eu brinquei Posto Piranga, mas realmente é o Posto Piranga, né? E uma grande referência de conhecimento da gestão pública que precisa ser valorizado. Sobretudo, Neusvaldo, que você busca a saída. O dizer não na administração pública é o grande problema, porque ele fecha uma porta. E fechar a porta do desenvolvimento é uma negação que quem acredita em religião, mas se não acredita em religião, acredita em lógica, é pecado. Está no Velho Testamento, está na antiga Cabala, o desenvolvimento é moral. A oportunidade de um simples emprego, que é a oportunidade de uma família inteira, ou de muitas famílias, através daquela empresa, daquele negócio, gerar um efeito borboleta por milênios. Milênios. Um simples emprego. Um simples desemprego gera o desespero, a bebida, a desesperança, e aquele filho que poderia ser, e o Estado deveria estar buscando a equidade, a oportunidade para tirar dos seus melhores cidadãos de todos os estratos, para que todos ganhássemos com os talentos, aquela é uma diferença. Nós não podemos depender que o filho de um pai alcoólatra no morro do Rio de Janeiro, que tem um filho baixinho chamado Romário, seja bom de bola, para ele não ser um outro bêbado desesperado, agressor de mulheres, ou criminoso, aliciado pelo crime, só porque ele é um talento chamado Romário. Porque senão não sairia de lá. É disso que nós estamos falando, dessa possibilidade de equidade. Agora, o que isso tem a ver com uma economia saudável que desenvolve empregos e que se afaste dos medos imaginários e busque soluções? Saudar a Liana Bernardi, que eu já elogiei, a todos os senhores aqui presentes, e finalmente dizer que nós estamos num momento que eu não quero fazer julgamentos de valor, isso aqui é um grupo técnico, mas quero dizer que o nosso papel aqui hoje se deveria ser começar a preparar uma documentação para a transição. A nossa democracia elegeu um outro governo, um novo governo, que tem a sua missão democrática durante 4 anos de tocar uma agenda. Podemos nós, maduros que somos, conhecedores que somos, destituídos dos interesses de cada um, pensando no alinhamento do interesse de cada um no interesse coletivo, colocar uma agenda em pé para entregar e dizer: nós aprendemos, nós somos adultos, nós chegamos a algumas conclusões, nós podemos fazer propostas como essa do Neusvaldo, de unificação de entrada nos processos, de dar soluções e encaminhamentos para a economia funcionar, simplesmente baseado nos melhores exemplos do mundo, na nossa consciência do que funciona, porque se nós fizermos isso, nós vamos estar dando uma enorme contribuição ao país. Enorme. Muito maior do que possa parecer aqui em Florianópolis, reunidos nessa sala. É muito grande o potencial. É gigantesco. A economia do mar, ela é gigantesca. No Brasil, ela é gigantesca. Aqui em Santa Catarina, apenas aqui ela já é gigantesca. Imagina no Brasil todo. A economia do mar no Brasil que está parada ainda, né? Anda a passos lentos. Marinas, eu vi lá junto com o Brasil, o IBAMA de lá licencia aonde pode, com 3 folhas de papel, em 3 dias uma marina. Eu vi as 3 folhas de papel porque a gerente do IBAMA da Flórida foi no escritório, mandou buscar no escritório porque eu duvidei que eram 3 páginas. Mas 3 páginas onde pode. Não é onde não pode, porque onde não pode, não pode. Simples assim. E você anda com os barcos do lado dos manatis. Devagarzinho, respeitando a natureza. Aquilo é o nosso modelo? Não, não é o nosso modelo. Mas todas as boas práticas deveriam servir para ampliar o nosso horizonte, e aquelas que foram comprovadamente testadas ao longo dos tempos podem ser medidas para nos inspirar em buscar soluções
que serão de imensa valia para o nosso país. E eu tenho certeza, senhores conselheiros do Conselho, do Grupo GT Náutico de Santa Catarina, principalmente aqui do Brasil, que nós ficaremos mais felizes se nós fizermos essa construção. A todos, muito obrigado e seguimos com a nossa agenda. Agradecemos ao nosso senhor ministro e daremos continuidade nesta manhã e no período da tarde com a reunião do Grupo de Trabalho do Turismo Náutico Nacional. Convidamos nesse momento o coordenador do Grupo de Trabalho, o senhor Deusvaldo, para iniciar os trabalhos. Desejamos a todos uma boa reunião. É com o senhor Deusvaldo agora, iniciando os trabalhos.